E aí, como eu falei pra vocês, a gente internou, e aí eu não queria induzir, né? E tava vindo as cólicas. E aí, assim, deixa eu abrir um parêntese pra vocês. Dessa vez, eu entrei num momento em que o sistema do SUS estava bem caótico. Então, por que que eu cheguei até 3 horas e só fui conseguir internar às 7 horas da noite? Porque não tinha enfermeiro no hospital. E aí, assim, fiquei lá com a minha mãe, gente. Mãe é mãe, né? Minha mãe dormiu numa cadeira. E eu, meu Deus, eu não quero induzir, me ajuda e tal. Quando foi 1h30 da manhã, a minha bolsa estourou. Gente, pensa na alegria da pessoa. Porque eu falei, minha bolsa estourou, o menino tá coroando. Não vou entrar na indução mais. Tava numa alegria, alegria. E aí eu fui pro banheiro, mãe, meu tampão tá saindo e tal. E vem as contração. E eu agachava, fui pro chuveiro quente, fazendo os movimentos. Sentei no banquinho. Falei, o menino vai nascer. Aí falei, mãe, chama uma pessoa lá. Mas só pra gente ver, porque quando minha bolsa estoura, o menino tá coroando. Aí ela foi, gente. E o povo tava dormindo, porque era tipo 1h30, quase 2 horas da manhã, o pessoal tava dormindo. Aí ela foi falar assim, olha, a bolsa estourou. Eu entendo o procedimento deles de falar assim, olha, não se preocupe, porque tem mulher que leva até 24 horas pro neném nascer depois que a bolsa estoura. Só que eu me conhecia, né? E aí minha mãe foi, a menina falou assim, depois eu vou lá, vou falar pro médico ir lá, mas isso é muito grossa, sabe? Falei, não, mãe, isso aí é normal. E fiquei lá, né? Fazendo o meu trabalho, fazendo os exercícios, vinha a contração, eu fazia força. E sabe, me dediquei ao máximo para essa criança nascer. Aí acho que quando foi umas 3 e pouco da manhã, eu já tava sentindo dor e eu tava muito grilada, porque ninguém foi. Era quase 3 horas da manhã. Aí veio a enfermeira. Como eu já falei pra vocês que eu sei como é que funciona o SUS, eu não trato ninguém mal, porque eu sei que depois eles lascam com a gente e tudo mais. O que que eu fiz? Eu tava de cabeça baixa, mas eu tava tão grilada que eu não queria nem olhar na cara daquela mulher. Aí eu abaixei minha cabeça e ela, o médico não veio. Não, eu falei, não, não veio. E nem levantei a cabeça. Do jeito que eu tava agachada, fazendo as contrações pro neném nascer, eu fiquei. Porque se eu olhasse pra ela, ela ia ver que eu tava com raiva. Então eu não queria transmitir isso pra ela, eu fiquei de cara abaixada. Aí eu acho que ela viu que eu realmente estava ali, entendeu? Que eu não tava gritando. Tinha uma mulher que tava comigo lá, assim, né, nos apartamentos. Gente, até mais ou menos umas 11 horas veio aquela mulher gritando nos corredores inteirinho. Entendeu? Você não ouviu um pio meu, mas isso assim sou eu, entendeu? Não julgo ela não, porque ela devia estar sentindo dor, era o grau de dor dela. Mas assim, pra vocês entenderem que eu não tava ali enchendo o saco, que eu não tava gritando. No momento que a minha bolsa estourou, eu avisei, porque eu conheço o meu corpo. Só que assim, tá tudo bem, tá bom, o sistema tava cheio, enfim, nem vale o estresse. Depois de mais de 1 hora que ela passou lá, e aí o médico veio uma médica. Aí ela fez o toque, falou assim, você tá com 9 centímetros dilatado. Gente, eu vi o céu de felicidade, que eu falei, meu menino tá nascendo. Tá, e fiquei lá fazendo força, aí ela veio toda amorosinha, sentou de frente comigo, passou 1 hora comigo, e ali, seu neném vai nascer, e começaram a querer umas coisas e tal. Gente, o menino não descia. A minha contração, ela vinha, mas ela não durava o tempo suficiente para o menino descer. E aí ela passou 1 hora ali comigo, o menino nasceu, ela foi atender as outras. Quando veio um médico, 5 e pouco da manhã, ele falou assim, não, você tá só com 7 centímetros dilatado. Eu falei assim, mas que é isso? Eu nunca vi isso. O trem foi diminuir? Não era pra ter evoluído, não? Aí ele falou assim, vamos induzir, que o seu neném vai nascer. Mas, gente, eu pus na minha cabeça que eu não queria indução. Eu falei, gente, pra que eu vou induzir se eu já entrei em trabalho de parto? Não faz sentido. Aí eu falei, não, doutora, eu dou conta de ter essa criança. Porque eu lembrava da minha experiência com o Ariel, que também quiseram induzir. Eu consegui ter um menino normal, sem indução, sem dor, sem nada. Só que nesse caso, era Deus, eu realmente precisava, só que não no plantão da noite. Quando chegou nesse ponto de 5 horas da manhã e tal, que o médico chegou, antes dessa médica entrar, eu fui dormir. Minha mãe falou assim, gente, eu nunca vi uma mulher com contração e não dormir. Porque assim, eu fiquei muito triste. E um dia antes não, no domingo na igreja, eu tinha ouvido uma ministração, se eu não me engano era a respeito da mulher
do, do vaso de alabastro, que ela lava os pés de Jesus, e os discípulos repreendem ela. E aí Jesus fala para os discípulos, né? Olha, não a impeçais, porque ela está fazendo tudo que ela pode. E uma pessoa lá na igreja falou assim, olha, às vezes você vai querer o parto normal e às vezes não vai dar certo. Presta atenção nisso, ó. Ela fez tudo que podia, já aconteceu de uma conhecida minha que queria muito, não deu certo, aí ela precisou fazer a cesárea porque colocou em risco a vida do neném. E aí, nesse momento das 5 horas e tal, que né, eu vi que tinha regredido e tal, eu falei assim, gente, eu tô insistindo com um parto normal, não vai dar certo. Tá, me rendi a cesárea. Falei, esse menino vai nascer de cesárea mesmo, infelizmente não vai ser do jeito que eu queria, não queria cesárea de jeito nenhum, mas é o jeito. Eu tô insistindo no parto normal, ele não vai nascer normal, ele vai nascer na cesárea. E aí eu deitei e fui dormir. Falei, eu não vou fazer força mais, não vou me esforçar mais. Deitei na cama e fui dormir. Eu consegui dormir um pouco, assim, mesmo com as contrações, mas realmente eu dormi, eu descansei. Falei, Deus, chega, eu não vou conseguir ter esse menino normal. Tá tudo bem, eu aceito a tua vontade. E aí, quando essa médica veio 7 horas, ela falou assim, mãezinha, não é você, não é o neném. É porque as suas contrações, elas não têm força e nem duração suficiente para o neném nascer. Não é culpa sua nem dele, sabe? É só o seu corpo que realmente não tá dando. Vamos tentar, vamos fazer a indução que o seu neném vai nascer. E aí, eu falei para ela, falei assim, olha, tá bom, eu aceito a indução, com uma condição, que vocês me dêem analgesia. Porque eu sabia do Caleb, do meu primeiro filho, que tinha a possibilidade de ter analgesia. Porque eu tinha tomado ocitocina na época do meu primeiro filho, mas eu tinha analgesia, então eu não sentia as dores. Eu falei assim, porque eu não quero sentir dor, ficar sofrendo aqui, e no final eu ir parar na cesárea. Eu não quero. Então, assim, já que não é certeza que ele vai nascer e eu corro risco de ir para uma cesárea, eu quero a analgesia. Ela, não, eu vou conversar com a equipe médica e a gente vai estudar seu caso, tá bom? Quando ela saiu, veio minha mãe com a frase bombástica. Que bom que a gente tem pessoas para nos abrir os olhos nesse momento, sabe? Ela falou assim, filha, você não fez tudo o que podia. Tá todo mundo dizendo para você que seu filho vai nascer. Por que você não aceita a ocitocina? Falei, mas porque eu sei que dói, no final das contas, vai que esse menino nem nasce, vai para uma cesárea. Ela, filha, você não fez tudo que você podia. Aí, quando ela falou isso, eu lembrei daquela passagem. Eu falei assim, gente, talvez eu tô trazendo medo de uma pessoa, porque igual eu falei pra vocês, é a gente que opta pelo parto natural, a gente é muito criticada e as pessoas tendem a pensar que a gente é doida, que a gente tá querendo sempre colocar o filho em risco, que o parto natural é perigoso, nada a ver. E aí eu falei assim, não, então tá, eu vou aceitar a ocitocina. E aí minha mãe disse que quando ela voltou, ela disse que o olhar da médica era de alívio por eu ter aceitado. E aí veio a enfermeira, ela olhou assim pra mim e falou, ih, não, 5 minutinhos, o seu neném nasce. Vou até arrumar os trem aqui. E aí ela arrumou o bercinho, arrumou a incubadora, preparou tudo pro menino nascer. E, gente, eu estava incrédula. Naquele momento, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não acreditava que aquilo ali ia dar certo. Eu pensei assim, gente, nada a ver. Aí trouxeram o café da manhã pra mim, eu falei, não, depois eu como. Gente, que experiência terrível. É dolorido, não, realmente é dolorido, gente, dolorido. E se eu tivesse um outro parto, eu ia orar, assim, 2 vezes mais para não precisar de uma indução. Mas nesse caso eu precisava, e você vai entender no final do vídeo por quê. Aí ela pegou e ela colocou o trem pra descer no 12, sabe? Gente, eu tava deitada na cama. Lembra de eu falar pra vocês que essa é a pior posição pra mulher ter um filho? Quando ela colocou, eu falei, não, depois eu tomo café. Sem mentira nenhuma, ela pôs aqui o acesso. Foi o prazo de entrar a primeira gota na corrente sanguínea. Gente, veio uma contração atrás da outra que eu não conseguia respirar, eu comecei a chorar. Ai, pelo amor de Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu vou morrer aqui de dor. Gente, era uma dor que e não dá pra você respirar, eu não conseguia virar, eu não conseguia fazer isso. Gente, eu não conseguia sair dessa posição assim, ó, de tanta dor.
dor. E eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu não conseguia descer da cama, eu não conseguia montar de posição, e uma contração atrás da outra, atrás da outra. Eu falei assim, meu Jesus, eu vou morrer. E eu sei que não pode chorar, porque quando a gente chora, a gente puxa, né? Em vez de descer, ele sobe, mas tava doendo. Eu não gritava, eu chorava. E aí ela veio, ela deu uma diminuída, assim. Quando ela deu uma diminuída, eu consegui descer da cama. Mas, gente, você pensa que isso foi horas. Não, isso foi minutos. Questão, assim, de 5 minutos. E aí, quando ela deu uma diminuída na quantidade do soro, eu consegui descer da cama e fui pro banquinho. Quando eu desci pro banquinho, isso eles colocaram a ocitocina em mim, eram umas 7h40, 7h50, mais ou menos. E aí, ela chamou a médica, aí a médica veio avaliar, né, pra ver se, né. Quando a médica veio, eu ouvi a frase mais linda da vida. Sabe qual é a frase mais linda da vida pra uma mulher que tá tendo parto normal? É: o neném tá coroando. Ô, gente, que é isso? É quando a cabeça já tá dando pra ver. Ela, tô vendo, o neném já tá coroando, tô vendo os cabelinhos. Eu falei, sério? Sério? Que assim, gente, é a dor horrorosa. Ela, não, vamos trocar de lado aqui. Já foram correndo, porque assim, ia ser rápido, sabe? E aí, foi ali mais umas contração e teve um momento que ela precisou me dar uma ajudadinha pra ele terminar de sair, sabe? E aí foi aquela correria e às 8h09 eu ouvi o choro do meu filho. Ai, gente, que maravilha. E eu olhei assim para as enfermeiras e falei, muito obrigada. Muito obrigada por não ter deixado eu desistir. Porque, gente, eu, eu me emociono quando eu falo disso, porque assim, tenha pessoas para te incentivar nessa hora e para não te fazer desistir quando você pensa que você não vai dar conta, porque eu olhei e falei assim, gente, eu tô insistindo num parto normal e esse menino não vai nascer normal. E todo mundo dizia para mim, ele vai nascer, aceita a indução, e eu não queria indução, porque o trem dói. O trem realmente dói mesmo, mas o menino nasce. E foi muito pouquinho a minha indução, muito pouquinho. E aí, aqui que entrou a parte difícil do meu parto. E eu passei por uma das situações de risco de vida, realmente, e eu não sabia. Depois que meu filho nasceu, gente, saudável, lindo, gordinho, gostosinho, maravilhoso, veio pro meu colo, abracei, cheirei, beijei, limparam ele, mamou na mamãe, sabe, maravilha. Só que depois que ele nasceu, ela falou assim, a minha placenta estava demorando a descer. E aí ela tentava ali, a placenta não descia. E aí eu peguei e voltei pra cama, né? O neném já tinha nascido, aí já não tem problema mais. Aí eu fui pra cama enquanto eles estavam ali terminando de limpar, né? Fazer aquelas questões. Isso lá dentro do quarto junto comigo, tá? E aí veio a médica e ela foi ali trabalhando. Elas não podem puxar, tá, gente? Porque se puxar dá risco de hemorragia, a mulher morrer, é um trem perigosíssimo. E ela foi, eu sei que acho que demorou quase 10 minutos pra minha placenta sair. E aí, nisso dessa demora, ele já acendeu um sinal de alerta. Aí, o que aconteceu? A médica saiu, me deixou lá com o neném e tudo mais, mas elas monitoram a gente por 1 hora, antes da gente ir pros apartamentos mesmo com o neném. E aí, a enfermeira veio olhar e aí ela achou o sangramento não muito normal. Só que ela não falou isso pra mim, gente. Eu sei porque eu tenho experiência. E aí, ela falou assim, chama a fulana de tal pra dar uma olhadinha aqui pra gente. E aí veio a enfermeira obstetra-chefe. Aí ela olhou e falou assim, não, realmente. Só que pra gente, em momento algum, ela falou que eu tava com hemorragia, nada. Ela só falou assim, mãezinha, a gente vai dar uma mexida aqui, mas é coisa normal, tá? É procedimento normal e tudo mais. Aí eles deram a injeção na perna e falou assim, nós vamos terminar a ocitocina, que era o soro que eles tinham colocado. Foi bem pouquinho mesmo, tinha usado quase nada do soro. Ela falou assim, não, nós vamos terminar, porque aqui, assim, não tá muito legal, então a gente vai terminar, mas é procedimento normal. O tempo inteiro era sempre assim, procedimento normal, normal uma ova. Eu descobri depois que não era normal coisa nenhuma. E aí,
ela pegou, colocou ainda um anti-hemorrágico e aí ela fez uma manobra que eu fui pesquisar depois, né? Que chama manobra de Hamilton. A enfermeira pega a mãozinha dela, sem anestesia, sem nada, e enfia lá no canal. Ela vai lá, mexe no útero. Diz que é pra. Uma amiga disse que é pra virar, mas eu acho que no caso lá tinha coágulos dentro de mim. Não deu pra ver, gente. Eles não deixavam ver. Quem viu foi minha mãe, mas eu sei que ela fez isso 6 vezes. Ela enfiava a mão lá, puxava, mexia, e quando ela apertava eu sentia, né, que saía aqueles coágulos que geralmente a gente sente, os coágulos saem nas primeiras horas, né, quando a gente tem o neném ali, e aí eu senti os coágulos. Ela fez isso 6 vezes, ela fez essa manobra, ela colocou um anti-hemorrágico no meu soro, e ela ainda aplicou, né, aquele negócio que faz, que é o anticoagulante, que todo parto normal a gente tem, uma injeçãozinha doída que só na perna. A minha mãe, ela perdeu a mãe dela no parto. Então, a minha mãe reviveu um trauma. E querendo ou não, eu senti essa carga. Porque quando a minha mãe viu aquilo ali, ela falou, isso aqui não tá normal, filha. Quando as médicas saíram, ela falou, isso aqui não tá normal, você tá com hemorragia. E se elas não conseguirem estancar isso aqui, se isso aqui não parar, elas vão levar você pro centro cirúrgico, você vai tomar bolsa de sangue. Ela passou o beabá pra mim. Só que, gente, pensa numa pessoa que tava assim, bem, sabe? Não tava sentindo fraqueza, eu não tava sentindo que tava saindo um monte de... Não, gente, eu não sentia absolutamente nada. Eu tava com o neném, tava aumentando. E sabe, tranquilo. E aí, quando assim, a enfermeira veio, eles ficaram olhando, falou assim, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiquei lá ainda 1 hora com observação. E aí, quando eu fui pro quarto, acho que já era mais de 10 horas da manhã, a enfermeira falou assim pra mim, você não pode levantar antes da 1 hora da tarde. Aí depois elas voltou de novo lá e falou assim, você não pode levantar antes das 2 horas da tarde. Se você tiver vontade de fazer xixi, faz no piniquim, na comadre. Eu falei assim, conversa fiada que eu vou mexer em comadre, coisa nenhuma. Ó meu dedinho, ó. Vou não. E aí fui pro quarto, proibida, porque até então, eu não tinha ficado proibida de andar. Eu não tinha, mas nesse caso sim. E aí, assim, eu sou uma pessoa que eu vou estudar, eu vou pesquisar. E aí minha mãe trouxe muito essa questão que ela perdeu a mãe dela nesse momento. E a frase da minha mãe, nesse momento pra mim, foi, filha, não inventa mais filho, pelo amor de Deus. E eu fiquei com isso na cabeça, só que isso me deixou muito triste. E, e eu sei que a minha mãe não me falou isso por mal, ela falou como mãe, que preocupa com a filha, entendeu? Ela tava ali como mãe, preocupada com a filha. E eu tava assim, poxa, é o meu sonho. E aí, assim, como eu ouvi muita gente, ai, tu vai parar não, ai, não, sabe? Ai, manda deixar. Eu falei, gente, eu quero ter 5 filhos. Eu não tô nem aí pro mundo, o mundo vai ser mundo, vai existir maldade, sempre existiu, vai continuar existindo. Mas enfim, sim, a minha mãe sempre esteve comigo, então ouvi ela ali. E fui viver meu momento, mas liguei um estado de alerta. Meu sangramento foi normal, né? Foi descendo normal, minha mãe sempre com muito cuidado, porque a mãe cuida da mãe, ela não cuida só do filho. E a mãe cuida da mãe. Vim pra casa, eu tenho uma cliente que ela é médica, e aí eu passei o beabá pra ela do meu parto. Que era a única cliente que eu tinha falado que eu tava gestante e tal. E aí ela falou assim, Letícia, realmente você teve um quadro de hemorragia, provavelmente você teve uma atonia intrauterina. Eu vou fazer outro vídeo pra vocês, que esse aqui já tá longo o suficiente. Mas assim, graças a Deus, gente, que há 85% de chance das mulheres que passam por quadro de hemorragia acontece com elas? Elas ou vão precisar de transfusão de sangue, ou elas vão ter que correr pro centro cirúrgico e arrancar tudo. Porque a maior causa de morte materna chama-se hemorragia pós-parto. E eu vivi um milagre. Gente, eu vivi um milagre.
porque cada parto é realmente uma surpresa. Eu queria ter trago para você o relato de parto do Ariel, que foi o melhor parto, foi maravilhoso, o menino nasceu, não senti nada, mas infelizmente nesse não foi o meu caso. No Dominique eu tive uma hemorragia pós-parto, mas assim, realmente não senti nada. Vivi a mão e a graça de Deus, porque eu não precisei de transfusão de sangue, eu não precisei de perder nenhum órgão meu, estou com meu útero, com meus trem, tudo aqui, tudo bonitinho, do jeito que tem que estar. E assim, Deus guardou, Deus cuidou. Eu precisei da indução, porque eu precisava daquela ocitocina para ajudar a conter a hemorragia, porque um dos procedimentos que eles têm para conter a hemorragia, nesse caso, é a ocitocina. Então, assim, Deus permitiu que eu chegasse aos 8 centímetros de dilatada, porque eu cheguei até os 8. E nos 8 o menino engastalhou e não quis nascer. Então, Deus permitiu que eu chegasse até lá, que eu não sofresse muito com a questão da ocitocina, que eu não passasse horas, que eu ficasse só os 20 minutos para o meu filho nascer, para eu poder continuar com aquela ocitocina, para aquela hemorragia que Deus sabia que eu ia passar, que ela estancasse e que eu pudesse viver o sonho que eu sempre orei, sonhei, parto normal, gente, minha vida é essa e eu vou orar por ela. Quantas vezes Deus tivesse me dado filho, eu ia orar sempre pelo parto natural. E assim foi. Eu vou explicar melhor para vocês em outro vídeo o que é essa hemorragia pós-parto, né? O que acontece. Mas assim, esse é um resumo. Graças a Deus, foi um parto que, apesar de ter sido um pouco mais demorado do que os convencionais, foi tranquilo. Porque, gente, a pessoa com contração dormiu, então não posso reclamar. A pessoa dormiu com contração, então tá ótimo. Meu nenê tá saudável, eu estou bem, graças a Deus. Vivi um puerpério difícil, e isso aí é para outro vídeo também. Eu vou explicar como foi esse puerpério, porque de todos foi para mim emocionalmente o puerpério mais difícil, por conta dessa carga emocional, dessa notícia que eu recebi, porque é muito difícil, gente, você viver a sensação de que hoje eu poderia não estar aqui para cuidar dos meus filhos. E isso é muito doído. Para uma mãe, isso é muito, muito, muito doído. Então, assim, a sensação de que, gente, quem ficaria com os meus filhos? O que seria dos meus filhos? Eu vivi esse medo nessa pele. E eu fiquei, Deus, e se eu não tivesse aqui mais? E se eu tivesse perdido minha vida no parto? Mas Deus é muito bom, Deus é maravilhoso.